Um voto muito comum em cerimônias de casamento é o seguinte: prometo estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Há algo muito semelhante entre os votos, ou esse voto específico de casamento, e o contentamento. Assim como o casamento precisa permanecer, mesmo em momentos de alegria ou de tristeza, saúde, doença, riqueza ou pobreza, Deus nos chama a estarmos contentes em qualquer situação. Não apenas nos momentos de prosperidade, mas também nos momentos de dificuldade e aflição. E hoje nós vamos continuar olhando para o texto de Filipenses 4, de 10 a 13. Na semana passada nós falamos que a origem do contentamento está em Deus e nessa dependência dele, por isso nós podemos nos alegrar naquilo que ele tem feito na vida de outras pessoas. Hoje eu quero observar com vocês um pouquinho mais o que é esse contentamento e as circunstâncias em que esse contentamento precisa se revelar. Hoje nós vamos olhar em especial para o versículo 11 e para o versículo 12. Semana passada nós observamos principalmente o versículo 10 e 13, passamos um pouquinho pelo 12, mas hoje o nosso foco serão os versículos 11 e 12. Veja o que Paulo diz aí nos versículos 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Perceba que Paulo descreve nesse texto aqui o contentamento atingindo ou abrangendo todas as circunstâncias da nossa vida. Paulo usa opostos, Paulo usa situações contrastantes para mostrar que o contentamento precisa nos acompanhar em todas as circunstâncias. E ele usa alguns termos, especialmente alguns verbos, para descrever a prosperidade e depois outros para descrever situações de calamidade, de pobreza, de privação. Primeiro, os dois termos que ele usa aqui para enfatizar a prosperidade são o primeiro, quando ele fala sobre ter fartura, mais na frente ele vai falar sobre ter muito. Essas duas traduções aqui na NVI, ter fartura ou ter muito, são traduções do mesmo verbo no grego. É um verbo que indica riqueza, é um verbo que indica abundância. Por exemplo, Paulo vai usar esse verbo para falar sobre riqueza espiritual ou riqueza de esperança. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, o desejo de Paulo é que os romanos sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas em geral, esse termo vai descrever a riqueza material. Por exemplo, Jesus, ele adverte as pessoas que estão ouvindo o seu ensinamento lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, da seguinte maneira: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa expressão aqui, abundância que possui, é a tradução do mesmo verbo grego que Paulo usa aqui, indicando a grande quantidade de bens. É o termo também usado lá em Lucas 15, 17, para o filho pródigo, quando ele cai em si, percebe a besteira que ele fez em sair da casa do pai, e ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A ideia é de fartura, de muitos bens, de muitos recursos. Esse termo também é acompanhado por um outro termo que indica prosperidade. Quando Paulo fala no versículo 12 sobre ser bem alimentado ou estar bem alimentado, esse outro verbo aqui para indicar fartura, para indicar prosperidade, é um verbo, por exemplo, usado lá em Marcos 14, quando as pessoas estão reunidas ali com Jesus, e o texto diz que todos comeram e se fartaram. Na verdade, Mateus capítulo 14, versículo 20, naquela cena da multiplicação dos pães, o evangelista diz que todos comeram e se fartaram, estavam cheios de comida, não conseguiam comer mais nada, estavam plenamente satisfeitos.
Esse verbo, curiosamente, é usado também para falar de uma batalha escatológica, lá em Apocalipse 19, 21, em que os inimigos de Deus são derrotados e esses soldados inimigos, esses cadáveres dos soldados inimigos, são alimento para aquelas aves de rapina que vêm e se fartam com esses cadáveres. O termo então indica algo pleno, algo plenamente satisfatória, onde não há falta, não há ausência de nada. E Paulo diz, olha, eu aprendi a estar contente nessas situações de plenitude, nessas situações de fartura. Mas ele também nos lembra que ele aprendeu o contentamento em situações de privação, de necessidade. E ele usa um verbo aqui muito interessante, inicialmente, quando ele fala sobre viver contente em situação humilde ou em situação de uma posição inferior. Esse termo usado aqui é muitas vezes usado para indicar uma posição social humilde, uma posição social de desprezo. Por exemplo, lá em Mateus 18,4, Jesus diz que aquele que não se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, se essa pessoa se humilhar assim como uma criança na sociedade judaica. A criança na sociedade judaica era vista como um indivíduo sem importância, como um indivíduo que não tinha um direito dentro daquela sociedade. E Jesus fala sobre essa condição social humilde, o mesmo verbo usado por Paulo aqui para se humilhar. Ele é usado também para descrever, lá em Filipenses 2,8, a condição de Jesus. Paulo diz em Filipenses 2,8 que Jesus se humilhou sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mais uma vez, o sujeito crucificado, o indivíduo posto numa cruz, ele era publicamente humilhado, ele era visto por aquela sociedade como alguém numa condição de vergonha. E Paulo diz, eu sei ser humilhado, eu sei passar por situações que me colocam numa condição de desprezo. É o que ele traduz aqui na NVI como passar necessidade. Mas Paulo também usa outros verbos aqui que indicam uma condição de fome. Por exemplo, quando a NVI coloca a expressão com fome ali, essa é uma tradução de um outro verbo grego que descreve, por exemplo, Jesus lá em Mateus 4, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Paulo sabe passar por situações de desprezo social, Paulo também sabe passar por situações de fome. Ele vai usar ainda um outro verbo para indicar uma privação total, uma necessidade completa. Quando ele fala sobre passar necessidade aqui na NVI, esse é o mesmo verbo usado, por exemplo, para descrever, de novo, o filho pródigo lá em Lucas 15, depois que ele gasta todo o dinheiro do pai, a fome vem sobre a terra em que ele vivia e ele passa por uma necessidade imensa, enorme. Paulo fala sobre essas privações que ele enfrenta lá em 2 Coríntios 11, 9. Ele fala que estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Paulo entendia muito bem o que eram os momentos de fartura, mas ele também sabia muito bem passar e enfrentar os momentos de necessidade. Talvez quando nós olhemos para esses momentos de fartura, é difícil para nós imaginarmos não estarmos contentes neles. Mas é muito interessante como esses momentos de fartura podem gerar em nós uma certa complacência mundana, uma certa satisfação com aquilo que nós temos ou dependência dos recursos que nós possuímos, de tal modo que nós deixamos de olhar para Deus. E quando nós deixamos de olhar para Deus e buscamos a satisfação nas coisas que nos cercam, essas coisas que nos cercam deixam de nos satisfazer por completo. E aí a insatisfação vem, e aí a reclamação surge. Mesmo quando a vida vai bem e Deus nos abençoa com boa saúde e muitos bens materiais, ou quando vivemos situações de bonança no trabalho ou na família, ou em momentos de sucesso profissional acadêmico em que o nosso êxito nos cega para perceber a nossa verdadeira condição, nós estamos suscetíveis à insatisfação e ao descontentamento, porque essas coisas que nos satisfazem por um momento não nos satisfazem completamente. E quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, o descontentamento nos sobrevém.
Momentos de dificuldade são mais fáceis de perceber e Paulo nos lembra aqui que ele passou por situações extremamente difíceis. E ele está olhando para os filipenses e dizendo: olhem para mim e vejam o tipo de contentamento que Deus produz na vida daqueles que se alegram em Cristo, na vida daqueles que buscam a sua suficiência em Jesus. No próprio contexto aqui de Filipenses 4, Paulo fala no versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo havia sido um testemunho vivo do contentamento em Deus no meio das situações difíceis. Ele passou por perseguições quando estava em Filipos. Ele foi preso. Ele foi amarrado junto a um tronco. Ele e Silas louvando a Deus, contentes em Deus, naquela situação difícil da prisão. E apesar de toda a perseguição enfrentada em Filipos, os filipenses podiam olhar para Paulo e verem os sinais do contentamento em Deus, os sinais da satisfação desse Deus que nos preenche, desse Deus que nos torna pessoas felizes e alegres, mesmo quando as circunstâncias exteriores são caóticas. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 e 5, depois 8 a 10, Paulo diz o seguinte naquela carta, 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5 e depois 8 a 10. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns. Depois, pulando um pouquinho, a gente vê Paulo continuando a dizer: como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que é fantástico aqui? É que eu e você podemos, assim como Paulo, dizer com toda sinceridade que quando estamos entristecidos, ainda assim nos alegramos. Que quando somos pobres, nos contentamos a enriquecer a muitos. E quando não temos nada, ainda possuímos tudo. Por quanto tempo estamos dispostos a passar pelas aflições? Eu e você não podemos escolher se passaremos por dificuldades ou não, elas vêm. Mas eu e você podemos escolher se vamos glorificar a Deus com o contentamento no meio das dificuldades ou se vamos desonrá-lo com a nossa amargura e reclamação. Nós não vamos alcançar o contentamento pleno apenas se tivermos condições boas e favoráveis. Mas nós descobriremos a verdadeira alegria se deixarmos Deus modelar o nosso coração nas circunstâncias fáceis e prósperas e nas circunstâncias difíceis e angustiantes. Eu quero pensar um pouquinho de modo prático com você aqui. Cultive a dependência de Deus nos momentos de bonança da vida, por meio de oração e de leitura das Escrituras. Quando a sua saúde está bem, quando a sua família desfruta de bons momentos juntos, quando as suas notas na faculdade ou na escola são as melhores possíveis, quando o seu trabalho está indo de vento em polpa, quando as suas condições financeiras são excelentes, lembre-se de Deus. E não permita que o seu coração diga, como Moisés simula lá em Deuteronômio 8, o povo de Israel mais na frente, prosperando e dizendo talvez: a minha força e o meu poder me adquiriram esta riqueza. Mas aí Moisés diz: em vez de fazerem isso, lembrem-se que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires tudo isso. Nos momentos de prosperidade, lembre-se do Senhor. Talvez as pessoas ao seu redor estão passando por situações de apuros, mas na sua casa as coisas estão bem, você tem um certo conforto, talvez você não tem filhos para cuidar, talvez a condição financeira seja uma condição farta, e Deus está falando: lembre-se de mim. Não é você, na sua força, na sua capacidade, que alcança isso, mas é a minha graça que te basta e te capacita para esses momentos de plenitude. Uma outra lição que a gente pode tirar desse texto é que nós precisamos nos cuidar do descontentamento artificial, especialmente em época de redes sociais,
quando nós olhamos para a alegria dos outros no Facebook, no WhatsApp, pessoas que compartilham os seus bons momentos da vida, nós podemos cair num certo descontentamento porque não temos todas as informações. E olhamos apenas para aquele momento de vida da pessoa alegre e feliz e começamos a nos queixar da nossa condição e da nossa vida. Porque olhamos para a alegria do outro e vemos as nossas circunstâncias difíceis, complicadas e falamos: por que que Deus não me dá aquilo? Por que que Deus não me permite viajar? Agora não dá, mas talvez olhando para viagens que outros fizeram no passado. Talvez olhando para o sucesso profissional de alguém que posta uma imagem no Facebook, sei lá, de uma promoção no emprego, de uma família realizada, da aprovação das pessoas. Por que que o fulano tem tantas curtidas e eu não tenho? E isso gera um descontentamento artificial. Você permite que o mundo virtual dite a sua alegria, quando Deus nos chama a nos alegrarmos no Senhor por aquilo que Ele está fazendo ao nosso redor. Saia um pouco do mundo das redes sociais, do Instagram, do Facebook e olhe para aquilo que Deus tem feito por você. Em vez de se queixar daquilo que o outro tem e você não. Observe de que formas Deus tem abençoado a sua vida familiar, o cuidado dele na sua vida espiritual, o modo como ele tem te transformado. Encare os seus momentos de dificuldade como oportunidades de encontrar toda a sua alegria em Deus, em vez de se concentrar apenas no problema em que você está passando. Derrame-se totalmente diante dele e peça que Deus seja a sua alegria. Talvez a dificuldade que você está passando é algum tipo de doença que te limita e que impõe certas restrições. Você não pode talvez comer tudo aquilo que os outros podem comer. Você talvez tem certas limitações físicas de movimento e isso pode gerar um certo descontentamento. Problemas familiares causados por filhos, por cônjuge, perda de uma pessoa querida nessa época em que pessoas estão experimentando mortes de parentes e de amigos, talvez alguma oposição intensa no trabalho, algum amigo que está trabalhando contra você. Deus está dizendo: olhe para mim. E em vez de se concentrar no problema que você está experimentando, lembre-se que eu sou o seu Deus que caminha do seu lado em momentos de adversidade. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Alegre-se no Senhor. Mas o que é o contentamento, afinal? Como nós podemos entender o que Paulo quer comunicar com a palavra que ele usa aqui, quando ele diz que eu aprendi a estar contente em toda situação? A NVI traduz no versículo 11, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A Revista Atualizada vai usar a palavra contente. Ainda que a NVI use a palavra contente no versículo 12, ela não está no versículo 12, ela aparece no versículo 11, ela só é repetida na nossa tradução para facilitar a nossa compreensão. O que é estar contente? O que é experimentar o verdadeiro contentamento? E é muito interessante que esse adjetivo que Paulo usa aqui, para contente, ele não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Há o substantivo de mesma raiz que aparece, mas o adjetivo não. E quando nós olhamos para outros textos daquele mundo antigo que usaram esse adjetivo contente, é significativo observar, por exemplo, que Joséfo, um historiador ali do primeiro século, ele usa esse termo, contente, para falar do próprio Deus. Em um dos seus textos, chamado Contra Apion, ele diz que Deus é aquele que contém todas as coisas, é um ser perfeito, alegre em todos os seus caminhos. Ele é autossuficiente, suprindo todos os outros seres. A palavra usada aqui para falar da autossuficiência de Deus, para descrever Deus como sendo autossuficiente, é a mesma palavra que Paulo diz que ele está contente em todas as circunstâncias. Claramente aqui a ideia de autossuficiência é que Deus não precisa de nada para completá-lo ou satisfazê-lo. E há uma diferença significativa entre nós e Deus. Nós somos seres dependentes, nós somos seres que precisamos de Deus. Mas há um princípio interessante aqui. O contentamento tem a ver com a satisfação daquilo que nós temos, não achando que precisamos de algo mais para sermos felizes. Deus ele é autossuficiente porque ele é completo.
E nós aprendemos o contentamento quando nos alegramos com aquilo que temos, nos sentimos completos com aquilo que temos. Nós temos a salvação, nós temos um relacionamento com Deus, nós temos a esperança da vida eterna, nós não precisamos de mais nada. E é isso que Paulo quer dizer quando ele fala de estar contente em toda circunstância e em toda situação. O texto de Provérbios 38 vai também usar esse adjetivo aqui, contente, vai traduzir ele como suficiente, quando na segunda parte de Provérbios 38, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, diz: não me dê riqueza ou pobreza, mas me conceda o que é necessário e suficiente. A ideia básica de contentamento, portanto, queridos, é estar satisfeito e contente com aquilo que Deus nos dá, em vez de cobiçar de forma louca aquilo que ainda não temos, ou murmurar com amargura por aquilo que nos falta. Contentamento é estar satisfeito e contente com aquilo que Deus nos dá, em vez de cobiçar de forma louca o que ainda não temos, ou murmurar com amargura aquilo que nos falta. É ter a convicção de que Cristo nos basta, mesmo quando nós não obtivemos aquele bem que o nosso amigo tem. Ou mesmo que a nossa família não seja tão bonitinha, ou as coisas não caminhem tão bem nos trilhos como aquela outra família. Cristo é suficiente para nós. Paulo enfatiza essa verdade quando ele escreve a sua carta para Timóteo, e ele usa o substantivo relacionado a esse adjetivo aqui de Filipenses 4:11. Paulo diz lá em 1 Timóteo 6:6 que o contentamento junto com a piedade, com a devoção a Deus, é uma grande fonte de lucro. E aí ele continua nos versículos 7-9 dizendo: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e na perdição. Quem quer demais, quem nunca está contente, acaba caindo em ruína e perdição. Mas aquelas pessoas que temem a Deus e cultivam uma vida de contentamento, desfrutam do lucro, dos benefícios que esse estilo de vida lhes traz. Diante disso, eu quero compartilhar uma outra definição de contentamento e esmiuçar ela na nossa aplicação aqui. Jeremiah Burroughs, um pastor inglês congregacional, definiu contentamento num livro dele que tratava especificamente sobre esse tema da seguinte forma: contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Contentamento cristão é um estado interior, porque não depende das circunstâncias externas, nem dos problemas que enfrentamos. Lá fora pode estar uma tempestade terrível, mas o nosso coração jorra um rio sereno, um rio tranquilo e calmo, porque nós descansamos em Deus. Sabemos que Ele não nos abandonou, que Ele não nos lançou nas tempestades e nos abandonou. Não, Ele está com a gente. Contentamento cristão é um estado de espírito interior, é um estado doce, é um estado gracioso, porque flui da própria graça de Deus e porque reflete essa graça no trato com os outros. Você pode perceber que uma pessoa descontente geralmente é alguém que está constantemente em conflito, porque ela nunca está satisfeita com o fato de que o outro tem algo que ela não tem, e isso a leva para conflito com outras pessoas. É se deleitar, como Jeremiah Burroughs fala, é se deleitar no que Deus faz. É um reconhecimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso envolve a situação difícil ou uma tentação que nos seduz ao descontentamento. Isso implica reconhecer a providência de Deus, entender que Ele ordenou todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Também significa que o nosso deleite maior não está nas circunstâncias que nos cercam,
mas está no próprio Criador. Por isso nós podemos não apenas nos submeter ao que Deus faz, mas nos deleitar naquilo que Ele realiza. Por último, na definição dele, ele fala sobre a disposição sábia e paternal de Deus. Em vez de cultivarmos um espírito inquieto, ansioso por alguma situação de necessidade, ou por não termos um objeto de consumo, ou por alguma dificuldade que nos advém, nós podemos nos submeter e nos deleitar em Deus, sabendo que aquilo que Ele nos dá agora é expressão ou manifestação do seu cuidado paternal por nós, da sua sabedoria paternal, do pai que sabe aquilo que é melhor para os seus filhos. Na nossa casa, geralmente depois do almoço, é comum as nossas filhas pedirem sobremesa, especialmente num dia após outra refeição, quando no dia anterior elas comeram algum sorvete ou chuparam alguma bala. Né? Então, se naquele dia nós damos sorvete, damos algum chocolate, no dia seguinte elas vão pedir sobremesa de novo. E lá nós temos uma regrinha que dizemos, olha, quando no dia anterior tem sorvete, tem alguma sobremesa, no dia anterior não tem nada, no máximo uma fruta, mas não um doce, um chocolate, uma bala, nada disso. E muitas vezes elas reclamam e se queixam e falam, mas papai, por que a gente não pode comer sorvete? E nós lembramos dessa regrinha e falamos para elas que nós não damos doce todo dia para elas porque nós temos um cuidado, nós nos preocupamos com a saúde das duas. Talvez para a Catarina e para a Beatriz seja difícil de entender porque papai e mamãe não dão sobremesa todo dia para elas. Mas elas podem confiar que papai e mamãe querem o melhor para elas. Que papai e mamãe zelam pela saúde delas. E elas podem então descansar no cuidado paterno e materno. Elas podem confiar na sabedoria de que os pais sabem melhor do que elas o que lhes faz bem. Que a sua vida, meu querido, seja marcada por esse estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que se submete, se deleita na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Vamos orar? Pai querido, nos perdoa porque temos andado inquietos, Pai. Nos perdoa porque nós deixamos nos seduzir pelas circunstâncias, caímos em murmuração, em reclamação, nos queixamos da condição em que estamos vivendo, nos queixamos talvez de alguma doença que nos limita, talvez da impossibilidade de transitarmos para lá e para cá com a liberdade que tínhamos antes, talvez das dificuldades do relacionamento familiar, quando os pecados ficam mais evidentes, especialmente quando estamos mais juntos. E em vez de nos alegrarmos em Ti, em vez de olharmos para o Senhor e nos satisfazermos no Teu amor e na Tua sabedoria paternais, nós nos queixamos, murmuramos e caímos em amargura, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E nos ajuda, pelo poder do Teu Santo Espírito, na dependência daquele que nos fortalece, a vivermos uma vida contente e satisfeita em todas as circunstâncias. Queremos entender que Cristo nos basta. E se Cristo nos basta, não precisamos de nada a mais. Nós não precisamos de algum outro objeto ou pessoa para nos satisfazer e nos alegrar. Porque temos tudo o que precisamos. Temos a salvação e temos o relacionamento contigo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.